O Albert Galbay chegou pro Bruno e falou, Malu, viu o nome do Malu? Eu nem vi. É médico, analista judiciário do RT Federal. Mas foi chamado, não foi chamado. Foi lá dentro, se chamaram. É bom. Imagina, o Albert que foi avisar o Bruno. Eu fiz a prova de inglês. Vamos lá, vamos começar. Impressionante. Bruxim Teiu, estamos começando então, Beshuta Kaal. Vamos começar aqui, Shiur, Kol Baba Sali. Deixa eu compartilhar a tela para quem está entrando pelo Zoom. Deixa eu passar para o pessoal. Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer uma tefilazinha de tefilá da Kabbalah. Não é sabido. Existe o Ribon Olamim. Tefilá. Vamos deixar encontrar aqui. Vamos pegar aqui em hebraico. Eu estou compartilhando o então você não vai enxergar. Vamos aqui. Vamos aqui que é melhor. Agora. Tefilá Lifnei Limud Kabbalah, do Arizal. A gente sabe que tem a tefilá, quando você vai estudar a Torá, tem uma tefilá que ele reza antes do estudo, para que o estudo seja conforme a lei, conforme a vontade de Hashem, que você não erre, né? E também não fala besteira, e que realmente o que a gente estude, o que a gente vai aprender, realmente entre em nosso coração e faça sua função, e trazer, iluminar o mundo, e trazer brachá, yeshuot. Lechaim. Lá comigo na Kabbalah. Quem acompanha comigo, acho que está todo mundo vendo, né? Tá suficiente? Tá grande? Tá pequeno? Tá bom aí? Vamos lá. Ribon Olamim, Adonai Adonim, Avarachamim, Vasilichot, Volim Anachnu Lefanecha, Shem Elokeinu Elokei Avotenu, Mikdash Lechavia, Shekeravtanu, Toratecha V'Toratecha Kodesh, ונתת לנו חלק מצוות בתורתך הקדושה, מענו מחיינו אשר עשית עמנו, חסד גדול כזה. על כן אנחנו מפנים תחנונים לפניך שתמחול ותסלח לכל חטאינו ואבותינו, ואל יהיו עוונותינו מבדילים בינינו לביניך, ובכן יהי רצון לפניך שם אלוקינו ואבותינו, שתכונן את לבבינו ליראתך ולאהבתך להקשיב את זמנך לדברינו אלה. ותפתח לבבינו הרי בשדות תורתך ויהיה לימודנו זה נחת רוח לפני חזק כבודך ואליך ניחוח ותציל עלינו אור מקור נשמתנו בכל בחינותינו ושנות יצאו ניצוצות עבדיך הקדושים אשר על ידם גילית דבריך אלה בעולם בזכות אבותם, בזכות תורתם, ותימותם, נשותם, יעמוד לנו לבעל נחשל בדברים אלו בזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים כמאמרים מזמירות ישראל גל עיני והביט נתפלו עלותיך כי תן אדוני חוכמה בפיו דעת ותבונה כי תן אדוני תן חוכמה בפיו דעת ותבונה יהיו לרצון ויהיו לבניך לא צריך לגואלי יהיו לרצון ויהיו לבניך לגואלי וינם אדוני אלינו עלינו נעשה ידינו נעשה ידינו לפניהו וינם אדוני אלינו עלינו נעשה ידינו נעשה ידינו לפניהו. Tudo calmo. Primeiro, a gente vai fazer então um shiur, Bishut, Hanukkah e também a Segulot, a Parashá. Tem muita coisa e tem pouco tempo. Como se fala em Avot, o trabalho é grande, tem muito trabalho para fazer, né? E o patrão está apertado, tem que ter exigente, né? E tem pouco tempo aí. Mas você não tem que terminar o trabalho. Vamos lá. Começando aqui, vendo a Hanukkah, na Menorá, né? A Menorá. Deixa eu tirar então aqui ver melhor. Dá um zoom aqui. Aqui. Zoom, aqui. Bom, se você vai estar ajudando, você está piorando. Aqui, todos conhecem o formato da Menorá, da Hanukkah, como que é no Beit HaMikdash. Esse aqui é o capítulo 67. Uma das segulot é falar depois de acendimento da Hanukkah,
fala 7 vezes o pasuk vem Noam, costume 8 até, e você fala 8 no último em voz baixa, e também vai falar alguns capítulos do Teilim, capítulo 30, que a gente já fala, capítulo 19, capítulo 100, o capítulo 133, capítulo 33 também, e o capítulo 67. O capítulo 67, que é o capítulo da menorá, que é o Lama Natseach, Lignot Esmorshir, 91, né? e também 91, também tem. É depois do 90, 91, 90, verdade. E aqui tem o capítulo 67, quando fala da menorá, Elohim, Mechanenu, Yerachenu, e cada pasuk é um dos braços da menorá. O pasuk tem 7 psukim. Cada pasuk ele é um dos braços. O Lam Natseach, a introdução está em cima, que é os verbos aqui. Lam Natseach, Lignot Esmorshir. Acho que está pequeno, né? Vou aumentar mais um pouquinho. Ah, são as verbas, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Deixa eu aumentar Cada palavra aqui. fica em cima. Deixa eu aumentar. Aqui embaixo. Pronto. Cada palavra fica em cima, né? Do Aqui, candelabro, ó. para não saber. Para enxergar melhor. Melhorou? Uhum. Bom, aqui nós temos, então, aqui ele escreve várias coisas. Nome de Hashem, Shivita Hashem, Alifim Talmud, tem o Anabekor aqui do lado. Tem aqui nomes de anjos, de Kranosa, Hatar. Tá, mas aqui o principal é a menorá. Todo dia em Hanukkah, fala o Ramban, se a pessoa lê no formato da menorá, Elohim, Dad vaz do caminho do Nicolau, ele completa a menorá nesse formato, que assim David Amelech ele colocou no seu escudo, Maguen David, ele colocou dessa forma, e a menorá do escudo de David Amelech tinha um poder muito forte, que só dos inimigos olharem, se ele mostrar o escudo, já caíam e já fugiam, e afasta todas as coisas ruins e traz proteção para a pessoa. E a segulá do Ramban é proteção para o ano inteiro. Né? E a segulá, de falar o Inoam, falar todos esses sukim, que é garantido que assim, o ano que vem, ele vai estar vivo, vai poder acender Hanukkah também no ano que vem. Bezat Hashem. Todo dia, em Hanukkah, principalmente. Se possível, todo dia também é bom. No Sidurino, você vê no Sidur marroquino, sempre tem, todos os paradigmas tem formato. E é bom a pessoa também, se a pessoa está lendo sem o Sidur ou está lendo que não tenha, na cabeça dele ele pode fazer a menorá. Então, lá na Tzerra é de cima. E Elohim é o primeiro. Né? A data é o segundo. Yoducha é o terceiro. Ismechu é o do meio. Yoducha. E assim vai cada... E tem muitos nomes de Hashem, todos aqui, nomes de anjos que saem desse Teilim. E é muito forte, então, 67. Também, na fala da Ramban, se a pessoa lê nesse formato, é considerado como que ele está agora acendendo ele é o Kohen Gadol, que está acendendo a menorá no Beit HaMikdash. Na verdade, no livro está escrito que cada pessoa em casa que vai acender a Hanukkah, mesmo que está sozinho, ninguém está vendo, está lá sozinho. Você tem que saber que ele não está sozinho. Hashem, naquele momento, para tudo, se concentra nele, vem todos os anjos e todas as neshamot, e vão junto com ele. A casa está lotada, está cheia, e dão brachot, iluminam a casa inteira. E naquele que está acendendo, ele é como que fosse o Kohen Gadol, está acendendo a Hanukkah no Beit HaMikdash. Essa é a luz que é tão forte, que ilumina todos os mundos. Vamos falar um pouquinho da Parashá, Miketz. Aqui embaixo. Página embaixo. Todo ano cai Hanukkah em Parashá Miketz. Interessante que Parashá Miketz e Vaigash praticamente não aparece o nome de Hashem. Até o Pasuk, Leshuatcha Kivita Hashem. Desculpa, Miketz em português é Miketz. O que é Miketz? Miketz significa do final. Miketz. O que é final? O final dos dias, o final dos tempos. Então, é o Ketz, é o final do Ketz HaGeulah. A explicação simples, Miketz significa o final, quando estava no final
de Yosef, estava na prisão, nos últimos dias da prisão dele. Passou 2 anos, que para já passada a gente falou de Yosef que estava na prisão e dos sonhos dos ministros, certo? Ele estava preso, já estava preso 10 anos. E aí passou mais 2 anos, ele não estava preso, passou esses 2 anos, o faraó teve esse sonho. E quando o faraó teve o sonho, o Yosef foi chamado para interpretar o sonho, assim ele saiu da prisão e virou o vice-rei, resumindo a história. Então, Miketz significa do final. Ketz, a palavra Ketz significa final, fim. O mem antes é do, é uma expressão, do fim. Miketz. Então, está escrito Ketz Sam Lachoshech. Hashem colocou um limite, um final para a escuridão. Ketz Sam Lachoshech. Choshech. Choshech é a escuridão. Tá? O que quer dizer que final colocou para a escuridão? Aqui é o Rav, colocar em Rav. Choshech. E Choshech, que é a escuridão, tem as mesmas palavras de Shachach. Shachach é esquecer. Na paraxá passada a gente falou que Yosef pediu para o ministro lembrar ele do faraó. Me lembra do faraó lá, que eu também fui colocado aqui injustamente, fui roubado da minha casa, fui cair na prisão sem motivo nenhum e tal. Quando você sair para o faraó, fala para ele de mim, para me libertar da prisão. Fala que depois que Yosef ele falou isso, ele rezou para Hashem, para que ele esquecesse, para que o ministro esquecesse dele. Porque qual foi o erro? Confiar nele. Porque exatamente Yosef confiou no ministro, para o ministro salvar ele. Porque a Bot fala, não tenha confiança no governo, não fique muito amigo do governo. Política, quando eles querem, a hora que precisam, depois não querem. Então, né? Então, Yosef, ele percebeu o erro que ele fez de confiar numa pessoa e não confiar em Hashem. Aí ele começou a rezar para Hashem. A reza adiantou 2 anos, ele esqueceu dele. Mas depois ele se lembrou, não adiantou muito, ele acabou se lembrando, e aí chamou Yosef. Quer dizer o seguinte, até o momento que Yosef tinha que estar na prisão, ele estava na prisão. Quando Hashem decidiu, final, acabou o momento da prisão de Yosef. Ele sai da prisão, ele vira vice-rei. E assim, cada um tem momentos na sua vida que ele passa por momentos de prisão, de rocha, de escuridão. Mas tem que saber que Sam Lachoshech, Hashem colocou um momento de acabar a escuridão. Quando acaba esse momento, assim também o governo. Tem quando os goim estão mandando no governo, eles estão comandando os povos, estão comandando Israel, tá, os árabes. Tem um momento que chega, Hashem colocou, chega uma data e acabou o mérito deles, não tem mais governo dos goim, vai ser dos Yudim. Assim aconteceu também em Israel. E assim cada um particularmente. O exemplo do Lula. O Lula. Voltou. Hashem coloca o limite e o momento. Assim foi os gregos, assim foram os romanos, de império e sem império. E qual foi qual é o decreto dos gregos, do Yavan em hebraico? Os gregos, eles queriam fazer, esquece a sua Torá, eles falavam. Eles queriam que esquecesse a Torá. Qual era o decreto deles? Era como falou, eram inteligentes, eram cultos, eles gostavam de cultura. Aliás, o governo, o grego, começou com Alexandre o Grande, Magno, Alexander. Até o nome, Alexander, nome judaico. Em nome do Alexandre o Grande. Alexander é o nome judaico. Em nome do Alexandre o Grande, que ele guerreou todos os povos, conquistou o mundo inteiro praticamente. E quando ele veio conquistar Israel, Shimon HaTzadik, que era o Cohen, ele sai em direção a ele com a roupa do Cohen Gadol, falando, você vai receber o rei? Como assim? Não. Ele chega. Quando o Alexandre veio o rei, ele morreu com 33 anos. Ele viu o rei, ele viu o Cohen Gadol, o Shimon HaTzadik, saindo do Bet HaMikdash, ele sai da carruagem dele e começa a se ajoelhar para ele
e beija os pés dele. Todos os ministros, os soldados entendem. Você é tão poderoso, você veio conquistar Israel, agora você fica se ajoelhando na frente do rabino deles? Que história é essa? Ele era o homem mais poderoso do mundo. Sim, e aí ele fala, toda vez que eu vou fazer uma guerra, me aparece um anjo, e o anjo me fala como eu vou ganhar a guerra, como que é a técnica, e como tem que fazer, e me dá brachá, e tá, me ajuda, e toda vez dá certo. E o rosto desse anjo era esse rabino aqui, o Shimon HaTzadik. Ele falou, o que você quer? Vai ser assim. Ele respeitou os judeus, deixou os judeus intactos, deixou o Beit HaMikdash, então, até que ficou o nome do judaico, o nome judaico. Só que aí, quando o Alexander ele entrou no Beit HaMikdash, não podia entrar, ele entrou na parte que não podia, nem um Yehudi, até o Cohen, nem quando simples, até que ele chegou no Kodesh Kodashim, ele queria entrar no Kodesh Kodashim, ele falou, não pode entrar aqui dentro do sagrado. Ele falou, você vai mandar ordens para mim? Ele quis entrar, entrou e morreu. Foi lá que ele morreu? Morreu em Kodesh Kodashim e já foi retirado. Esse Lechaim. Depois do Alexandre teve mais um rei chamado, esqueci o nome, depois Antiochos, e depois do Antiochos, o Antiochos em espanhol é óculos, né? Capaz de lembrar. Antiochos, e esse, ele que foi o rei que queria que a cultura grega que já tinha se espalhado no mundo, que fazia idolatrias e tal, então que era que a mitologia grega qual que era? Principal o corpo, principal as diversões, academias de ginásticas, disputas, Olimpíadas, toda essa copa que veio dos gregos. E ele quis, o Yavá, né, os gregos, queriam purificar também Bnei Israel. De uma certa forma, no começo era de boa. Eles foram tentando colocar a cultura grega e misturar, começavam a dar dinheiro, tinha investimento para tudo. Para fazer jogos, só que para a Torá não tinha dinheiro. Para estudar a Torá, aí eles cortavam. É assim que era, só que mesmo assim, eles que os judeus não abriam mão do judaísmo, eles queriam continuar estudando Torá, fazendo mitzvot. Bem que muitos acabaram entrando, se helenizando, né, se assimilando a cultura grega, mas muitos judeus não tiveram. E aí eles viam que não tinha outra forma, senão começar com a força. Decretaram, proibido fazer Brit Milá. Decretaram, proibido fazer os Chodesh. Não podia mais contar os dias do calendário judaico. Podia fazer o Shabbat, que são as mitzvot principais que definem o judeu. Então, Yavan, você sabe que o Yud é Chokhmah, né? O Yud significa a sabedoria. Vamos aumentar aqui, se entender melhor o que eu vou falar. O que é o Yavan, né? Eles queriam pegar o Yud, o nome de Hashem começa com Yud, né? O Yud, depois ele vai para o Vav. O Vav é quando ele desce para a terra, um pouquinho para a linha do chão. Então, até Yud e Vav, então normal, tem que pegar a sabedoria de Hashem e descer isso para a terra. Agora depois tem o Nun Sofit, que ele puxa abaixo para tomar, para impureza. Vai mais ainda. Exatamente. Então, ele pega a Chokhmah do Yud, ele desce para o Vav, depois ele desce para o Nun mais profundo. Exatamente. Esse é o Yavan, né? A cultura grega era exatamente essa. Yavan. Tá? Aqui que são os gregos. O que Antíochos queria? Ele queria fazer exatamente ao contrário do Yosef. Né? O Yosef, ele foi o tzadik no Mitzrayim, que é a paraxá de hoje, Miketz, que ele lutou contra a assimilação, ele superou a fera, né? A esposa de Potifar, de não cair na tentação, e cuidou do Brit Milá. Exatamente isso que eles queriam fazer, acabar com o do Brit Milá, e purificar o Egmon. Queria que todas as mulheres fossem, né, deitar com ele, os homens, que eles caíssem na mitzvah do Brit Milá. E assim, vamos fazer a Gimat então de Yosef. Quanto que vale o Yud? 10. O Vav? 6. 6. E o Samer? 60. 60. Vamos fazer junto agora. Quem sabe aí a... Deixa eu só trocar aqui para... Aqui. Vamos lá. 10, 6, 60 e 80. Total? 156. Perfeito. 156 é Yosef. Pedindo um pouquinho para ficar mais visível.
Agora, se a gente for fazer a gimatria... Opa, se a gente for fazer a gimatria de... agora, gimatria de... Melech Yavan. O rei do grego. Se a gente fizer tudo junto, Melech Yavan, Melech, Mem, Lamed e Chaf. É o sofito. Deixa eu tirar aqui, é mais fácil. Aqui agora. Melech, 40. Lamed é 30. O Chaf é 20. Yud é 10. E Vav é 6. E o Nun é 50. Deu 156. Então, Yosef, ele é o contrapeso do Melech Yavan. Interessante, se a gente pegar o Antiochus, como é que escreve Antiochus? Vamos lá. Aula da morada de hebraico agora. Antiochus. Conseguem ler? Antiochus. Vamos ver se dá certo agora, vai. Então, 60, vamos por trás. Tá, agora, 60. Raf é 20. Vav é 6. Yud é 10. Tet é 9. Nun é 50. E o Aleph é 1. Conseguiram calcular aí? Deixa eu ver um pouquinho mais fácil. Ó, 50, 1 mais 50, 51, mais 9, 60. 70. 76, 96. 96 mais 60. 156. 156. Antiochus, Melech Yavan e Yosef. E aí o rabino cabalista lá em Israel, ele falou o seguinte: hoje em dia também tem o Melech Yavan, também tem o Antiochus, mas quem é esse? A gente não está vendo ele. Cadê esse rei espiritual, vamos falar assim, né? Cadê o grego hoje em dia? Ele falou o seguinte: hoje em dia, o grego que quer forçar os judeus a caírem nos pecados se chama... Quem consegue ler em hebraico? iPhone. Vamos ver se está certo agora. Vai lá. Aleph é 1. O iPhone é O Yud é 10. Yud é 10. Pei é 80. Vav é 6. E o Nun é 50. Quanto que deu? 156. O iPhone, ele pode ser Gimatria, Melech Yavan ou Antiochus, que é o lado negativo a tomar. Ou ele pode ser Yosef, pode ser Tzadik. E se a gente, só para terminar esse assunto, se a gente for fazer a Gimatria de Sion, que é Yerushalayim, que é o Bet HaMikdash. Vamos lá, Tzadik. Bom, só vai sair daqui saindo de Gimatria. Tzadik é 90. Yud, 10. Vav, 6. E Nun é 50. Que deu também 156. Sion. Bom. Então, essa é a lição da gente, da Kabbalah, dos gregos, de Yosef. Você tem que saber colocar luz na escuridão. Toda a luz de Hanukkah é essa. Se acende a vela de Hanukkah no lado esquerdo, a mezuzá do lado direito, e do lado de fora, do lado que está escuro. Toda a luz de Hanukkah é iluminar a escuridão. Se a gente for fazer também a Shemen, que é o óleo, né? Que é o shemen, que é o azeite. Se a gente for ver as mesmas letras da palavra neshama. O que eles queriam purificar? Não o corpo. O grego não queria matar os judeus como purim. Purim, o decreto foi no corpo. O Aman queria matar os judeus. Em Hanukkah, os gregos não queriam matar os judeus. Eles queriam matar neshama. Fala assim, pode a Torá, mas não fala que a Torá é de Hashem. Você pode ver as mitzvot. Mas não fala que tem santidade. Faz aqui uma ciência, isso é uma coisa natural. Você come kasher porque é mais saudável. Eles queriam desmistificar a parte da Neshama. E toda a guerra é exatamente essa. Por isso que o óleo, o milagre foi no óleo e a gente comemora, faz a brachá. A gente come também
Também, Ner Hanukkah. Ner, o que é Ner? É a vela. A gente fala, a vela da pessoa, a vela de Hashem é a alma da pessoa. Então, Ner é Neshama e Ruach. São as iniciais, né? Nun e Resh. Esse é o Ner. O que é a vela? A vela é Neshama e Ruach. E realmente tem o costume cabalístico. E aí eu vi, quem estava aqui na aula, eu falei que tem uma fonte, eu vou achar uma fonte, eu vou achar a fonte, está lá, Ben Ishai. Ele coloca essa fonte de parar meia hora e ficar olhando as velas em Hanukkah. E aí tem um segredo muito forte, que é a luz que está escondida nas velas de Hanukkah. Ora Ganuz. Agora mais um Lechaim. Ora Ganuz. Quem não tomou Lechaim ainda? Lechaim. Agora de tomar. Amém. Hanukkah, a gente atinge a coroa de Hashem. Também tem a ver com Miketz, tá? Miketz, antes do Ora Ganuz, tá? Para não perder o fio da meada, Miketz, que é do final, são as mesmas palavras da palavra Kamatz. Né? Aqui é Miketz. O que é Miketz? A paraxá, do final. Kamatz é o quê? Esse pontinho aqui de baixo. Esse ponto aqui, ó, essa vogal, né? Deixa eu ver se consigo. Tá, essa aqui, ó, tá pequeno, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Esse kamatz aqui, esse ponto aqui maior aqui de baixo, aí é o kamatz. Os pontinhos de baixo das letras, cada ponto representa uma sefirá. O kamatz é keter. O patach é chokhmah, que é só reto assim. O tzerei, que é os dois, é binah. O segol, ele é chesed. O sheva, que é assim, os dois pontinhos, é gevurah. O cholam é tiferet. O chirik é netzach. E o shuruk, que é os três pontinhos, é hod. E o vav, o kubutz, que é o pontinho, ele é isod. Cada pontinho é uma sefirá. Então, o kamatz é keter. Então, mostrar para a gente que Miketz está ligado com Hanukkah, porque é keter. Keter é a coroa. E keter, que é a coroa, a gente explicou isso na outra aula, quem vai se lembrar. Keter é 620. Certo? Coroa, 620. Que é Vav, Raf é 20. Opa, e Tav é 400. E Resh é 200. Então, 620. Aqui nós temos 620 mitzvot, porque são 613 mitzvot da Torá. 7 mitzvot dos sábios. Qual é a última mitzvah dos sábios? Hanukkah. Hanukkah completa a Purim antes. A mitzvah que Purim é entre o primeiro e o segundo Beit HaMikdash. Sim. E Hanukkah é a última. No segundo. A última mitzvah dos sábios é Hanukkah. Hanukkah completa 620. A mitzvah de Hanukkah é a mitzvah Keter, a coroa de Hashem. É quando completa 620 mitzvot. E aí a gente revela a luz Ora Ganuz. Ora Ganuz é a luz 36. Por que 36? Porque ela ficou no mundo fisicamente 36 horas. Hashem criou o mundo. Quando Adam Arishon foi criado na sexta-feira, durou 36 horas que ele ficou no Gan Eden, e ele teve acesso a essa luz infinita. A luz infinita que ele podia ver, está escrito Mikatzeh Olam ad Katzeh Olam, de um lado do mundo para o lado do mundo. Ele não precisava olhar com os olhos físicos. Aliás, os olhos físicos dele pela Kabbalah estavam fechados. Aqui estava fechado. Ele tinha um olho aqui atrás, onde coloca o tefilim, e esse olho olhava o mundo inteiro, tudo, de todos os mundos, ao mesmo tempo. E essa luz infinita, Hashem escondeu nas luzes de Hanukkah. E quando a gente olha as luzes, as velas de Hanukkah, a gente tem acesso a essa luz infinita. Por isso é importante a gente estar tentando. Uma observação rápida aqui sobre a prisão do Yosef. Se a gente fizer uma conta rápida, imaginar que naquela época tinham 50 mil pessoas na cidade. E ele estava preso dentro de um buraco.
E, claro, não era só o buraco dele. Devia ter mais uns 200 buracos. O que foi que ele fez de tão especial para que o assessor do rei, se hoje, para você falar com um agente da Polícia Federal já é complicado, imagina naquela época um cara dentro de um buraco chamar um assessor do imperador, do rei lá, olha, me chama aí que eu vou falar lá com o cara. Essa é a tua pergunta? Essa é a tua pergunta? Essa é a pergunta? O que ele fez? Muito bem. especial? Primeira coisa, antes dele já falar com os ministros, ele já foi encarregado o chefe da prisão. Ele era bom de administração. Ele Já sempre era foi. o chefão lá. Ele, tudo que ele foi, ele virou de Yosef está escrito, Ele chegou, ele era- Yosef Ish Matzliach. Cara lá, Ele Ele chegava e era. Antes dele ser preso, ele já era o chefe da casa do Potifar. Ele foi escravo do Potifar. Em menos de um ano, ele já era o chefe da casa inteira do Potifar. Onde ele foi, está O faraó viu ele, no mesmo dia, colocou ele como ministro-chefe de todo o Egito. Realmente, o Yosef era o tzadik. E o tzadik está com a Hashem, com a Shekhinah. Então, o faraó foi falar com ele, todos os magos, todos os feiticeiros do faraó não conseguiram interpretar o sonho que você falou em 5 minutos, resolveu o problema. Então, o faraó falou, tem um homem como esse? Um homem de Deus? Não existe homem. Então, colocou ele como... Então, o faraó... E qual era o segredo do Yosef? Como o Yosef chegou a tudo isso? Tudo ele estava feliz. Ele nunca reclamou de nada. Ele nunca ficou, porque meus irmãos... Ele podia ficar deprimido. Ele podia falar assim, poxa, meus próprios irmãos fizeram isso comigo. Olha, quando ele foi parar, ele podia cair. E não, tudo aconteceu quando ele dançava, ele ficava feliz. E ele recebia isso com amor ao Hashem. Esse é um sinal do Yehudi. Ele era Yehudi Hassid, né? é um Hassid. Ele dançava. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ele era um Hassid. E a verdade é essa. Quando a gente falou, Ketz Sam Lachosha, Hashem colocou um tempo final para a escuridão. Você tem que receber as coisas boas, Baruch Hashem. Se não é bom, também Baruch Hashem. Também. Porque Hashem sabe na hora certa e vai chegar um momento que vai melhorar tudo isso. Gamos e Avor. Isso também vai passar. Tem a história do rei, que ele pediu para um conselheiro, me faz um lembrete para eu saber sempre, para nunca me ficar muito triste, nem muito feliz nas horas boas, nem muito triste. Então, ele colocou um anel para ele, Gamos e Avor. Isso também vai passar. E aí ele olhava o anel, ele lembrava, se está muito feliz, aí ele ganhou calma, abaixa a bola, que não é todo dia Vai assim. passar. Agora, se está muito triste, Gamos e Avor, também isso vai passar. Né? E eu concluí com uma história de Hanukkah, aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Um jovem, né, que era religioso, fazia todas as mitzvot. Aconteceu a guerra, tudo aconteceu, em resumo, ele acabou sobreviveu, fugiu para os Estados Unidos. E chegando lá, ele decidiu que ia largar todo o judaísmo, não queria saber de nada, queria afastar o máximo de distância de tudo isso. Então, passaram os anos e, assim, por acaso, ele conheceu uma menina que era judia, né, também, acabou casando, e Baruch Hashem nasceu um filho, mas ele nunca tocou o assunto do judaísmo, nunca fez um kiddush. Ele era religioso na época que ele era jovem e tal. E o filho cresceu, Baruch Hashem, tinha 13 anos. E o pai foi com o filho, vamos para o shopping, vamos comprar um presente para você de aniversário. E o filho entra no shopping e fala para o pai, eu quero uma loja aqui especial. Foi ver uma loja e tinha lá uma loja que tinha alguns artigos de antiguidades. Ele começou a procurar, e o filho apontou uma Hanukkah. Uma Hanukkah bem antiga, velha. Assim. Eu quero aquele lá Hanukkah. Aí o pai entendeu, Hanukkah, mas ele nunca ensinou o que era Hanukkah para o filho. Nunca, mas para quê, meu filho, isso? Não, para outra coisa. Você precisa disso. Tá? Não, eu quero aquela Hanukkah, aquilo lá. E ele nunca ouviu falar na escola, mas enfim, assim foi. Aí foi com o dono da loja. O dono da loja falou, olha, você pode pedir o que você quer da loja, mas essa relíquia daqui é uma coisa muito cara, muito especial. Eu não vendo para a pessoa, não quero vender esse daqui, pega outra coisa. Falou, não, o filho começou a fazer birra, eu quero essa, quero... Aí, eu falei, é muito... Aí ele falou o preço absurdo, que não queria vender, mas o filho que queria, até que ele não tinha opção. Aí ele comprou a Hanukkah. Tá bom.
Chegou em casa, dia, ele volta da escola, ele brinca, acende, brinca, vira e mexe e tal, todo dia. Até que chega um certo dia que a Hanukkah quebrou. O chão quebrou, ele começa a chorar, e agora o pai fala, filho, não fica tranquilo, eu vou comprar uma outra, eu vou fazer uma réplica. Ele chora, ele chora, ele chora. Sabe o que fazer mais. Até que o pai, com a Hanukkah quebrada, ele começa a mexer, ele vê que tem um papelzinho. Ele tira o papel que estava enrolado dentro, ele tira e está escrito em hebraico. Ele sabia hebraico, ele lê. Ele pede para a pessoa que vai achar essa Hanukkah, que vai rezar, em mérito dos filhos dele, que vão continuar no caminho de Torah e Mitzvot, e assim, e quem assina, ele está chorando já, que está lendo, ele vê o nome do pai dele. E aí ele desmaia. E assim foi. O pai dele que tinha feito essa Hanukkah, colocou o papelzinho, e anos depois, o neto que acaba encontrando. E assim, ele faz techuvá, devagarzinho ele volta para o caminho da Torah Mitzvot. A gente sabe o seguinte, um exemplo do Chavetz Chaim, que ele conta que tinha um homem, estava andando no caminho, e de repente parou uma carruagem. Falou, ei, você tem uma carona, onde você está indo? Sobe comigo. Subiu, foi com ele. Ele achou a carruagem especial, bacana, tudo bonito. Ele foi andando na carruagem, chegou na cidade, ele agradeceu, desceu. As pessoas da cidade falaram, ei, você sabe onde você estava? Que carruagem era essa? Quem estava te levando? Você sabe quem era? Não, não sei quem é. Era o rei. Como ele é burro, ele podia falar com o rei, qualquer coisa ele podia pedir, o rei ia dar para ele. Então ele perdeu a oportunidade. Assim é em Hanukkah. Hanukkah, a gente está com o rei, está na carruagem de Hashem. No momento que a gente acende as velas, essa meia hora que acende as velas é um momento de ouro. Um momento que a gente tem hora ganoso, luz infinita. Mais exemplo, que tinha uma pessoa que estava na carruagem, numa carroça, e ele estava olhando um diamante, pedra preciosa, caríssima. Ele olhando, analisando, e de repente, balançado na carruagem, o diamante cai. Agora é o seguinte, se a carruagem ela está fechada, a carruagem não tem nenhum furo, ele não se preocupa com nada, tá bom, caímos, daqui a pouco ele vai achar, tá lá. Agora, se tem um furo, aí é preocupante. Que pode ser que vai perder, vai cair. Então, assim, a gente tem que preocupar que a nossa carruagem, nosso dia a dia, o nosso arredondar, a nossa volta, as 4 amot, os 2 metros quadrados em volta da gente, vai estar completamente completo com as 4 alachot, Dalet Amot Shel Halachá, Shulchan Aruch, conforme se deve. Se tem um furo, aí pode escapar. Se a gente escuta, então, é tudo kasher como se deve, Pialachá como se deve, então, Zat Hashem, não vai ter problema nenhum. Bom, sim. O Noah foi chamado de Ish Tzadik. O Yosef também foi chamado de Ish Tzadik. Olha, Yosef também é tzadik, mas não na Torá. Na Torá, o único que é chamado na Torá de tzadik é o Noah. A gente sabe que Yosef era tzadik, porque ele passou... O único da Torá tem escrito tzadik, Noah. Ish, ele soltou Noah. Tzadik da geração. Aí, Bedorotá, esse Elohim, Maria Noah, Já sabe, Noah, quem vai poder dizer eu que sei a que foi a minha família. Vamos lá. História do Abassali, Kol Babassali, todo Kol Babassali, a gente contou uma história do Abassali, histórias do livro Masenissim, Fruto Maluf, da Daniel Ashkenazi. Então, vamos lá, uma história que escutei do Rabino Tamid Chacham, no mês de Shvat. O nome dele era Meir Haddad. Hoje ele mora em Yerushalayim. Ele conta que ele casou 10 anos e não tinha filhos. Muitas vezes ele viajava para Tiveria, para Netivot, pedir para o Tzadik. Uma vez ele chegou no Rabbeinu, no Abassali, Tet Vav Shvat, 15 de Shvat, e lá ele falou que ele queria falar com o Rabino, só que ele falou, o Rabino não recebe ninguém. Tu Bishvat não recebe ninguém. Mas ele tinha uma sensação que ele precisava da brachá, ele ia ter brachá naquele dia. Ele empurrou o ajudante do Rabino, correu, entrou no quarto, e quando ele abriu a porta, o Abassali estava lá, deu um sorriso para ele, falou, pode entrar, tem aqui um café, um bolo, pode sentar. Ficou muito feliz. No final, pediu para ele trazer uma garrafa de água, deu para ele e falou, não tenha medo, você vai ter filhos. E ele nem falou o que ele queria.
O Abassali deu a brachá para ele. Passou um mês, a esposa entrou em processo de gravidez e nasceram 5 filhos, conforme depois desse tempo. E o Abassali por Hakodesh já sabia. Um outro milagre aconteceu também com o Yosef Sabag. Sabido que ele gostava muito das pessoas de Israel que moravam no Moshav Yad Rambam. Tá. E aí, duas pessoas chegaram para visitar o Tzadik. Fizeram a seudá na mesa. Acabou a seudá. E aí o Babassari falou para eles, vocês não querem ficar comigo? Dormem aqui na minha casa. Pode ficar aqui. Quando for de manhã, vocês viajam. Eles falaram, olha, a gente precisa viajar porque a gente trabalha na feira. Eles trabalhavam, vendiam verduras no mercado, então precisava abrir cedo a loja lá, o balcão. Então eles saíram, viajaram. No meio do caminho, aconteceu, o pneu estourou lá, estourou o pneu. Eles não tinham reserva e não tinham telefone. E estavam sofrendo. O que vão fazer agora? No meio do deserto lá, parados, para continuar a viagem. Do nada, apareceram 3 bahurim americanos num carro, pararam, ajudaram eles, todo o problema resolveram. Pode continuar viajando, tudo bem, então viajaram, então. Eles ficaram assim, surpresos. Como pode ser? De onde apareceram eles? Como é que ajudaram a gente? No dia seguinte, eles disseram, vamos voltar para o Bassali, vamos contar para ele o que aconteceu. E assim eles foram. Com certeza, né? Eles não escutaram a voz do Sadik e por isso foram castigados, assim eles pensaram. Aí eles chegaram no dia seguinte para o Rabino. Antes deles abrirem a boca, o Tzadik falou, eu sabia que vocês iam parar no meio do caminho. Por isso eu levei 3 bachurim para ajudar vocês. Vocês cheguem nessa casa com alegria. Tem outro. Então, tira a foto, depois eu dou outro. Tira a foto, depois a gente dá outro. Sorteio. Tira a foto com eles. Depois eu pego outro. Sorteio, vamos lá, sorteio. Antes do sorteio, vou fazer a brachá. Bruchim Tiu, Lechaim. Todos participaram do Shiur Koba Bassali. Semanalmente, terças-feiras, quinta-feira vai ser a festa, toda a comunidade. Então vai ser o Babassali também, Koba Bassali com a festa do centro, da Shala Shamayim, da escolinha, da Eshel Abraham, Lechaim, Bruchim Tiu. Que a luz de Hanukkah entrem no nosso coração e que tragam o refúgio levar. Aliás, essa é uma segular, para olhar as velas de refuá, também para os olhos, também, para citar os olhos, visão dos olhos. Lechaim. Quinta-feira. Qual que é o número que deu aí? Sorteio de hoje. Como é que é? Aquele que fala que nunca ganha, a gente que ganha. Como é que é? Eu nunca ganhei, aí ele que ganha. 18? Rai. Vamos lá. Sorteio de hoje. Tá aí? Vamos lá. Ora, Chaim acabou. 17. Eu falei 18, hein? Quase. Quem que é? Moisés. Moisés. Mazatou. Selfie. Esse daqui foi doado para você. Tá, tira a foto. Pega outro. Fazer selfie. E para final, para quem não fez ainda, vamos fazer para casa juntos. Selfie todo mundo? Vai. Aí, selfie. Self-service. Self-service. E vamos fazer para final, pessoal. Vamos lá, para final. Tira a foto comigo. Tem aí, você? Eu sei, faz parte. Depois eu pego assim. Tira a foto. Não Parou, tá, além das pessoas que da prova de errar, falar, já, para falar. E ela pegou. Falou, tá, falar,
אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהם נפש וחי ברוך חי העולמים. ברוכים תהיו. לכולם היה 6 horas na Escher. Fala, maluco. Está marcando, está marcando. Tô marcando esse vídeo, né? Mas é Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Não chegou a pegar, não. Peguei. Branco de bola, aí a bola foi em relação esse aqui que a minha papai vai mandar. Não tá. Jogo isso. Você tem Legal. Moisés é com Y ou é com I? Seu Moisés. Olha o maluco fez nada agora. Muito bom. Coloca a volta aí. Baruch.